E eu não quero segurar aqui, não quero ser pentecostal hoje, que a garganta senão vai me deixar na mão, não termina a mensagem. Mas é uma mensagem tão gostosa que o Senhor me deu, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 3. Se alguém conseguir água para mim, vou precisar bastante de água. Aí, Jaque. Obrigado, Jaque. Deus abençoe. Esse é um vaso mesmo de alabastro. Mateus capítulo 3, verso 1. Vamos lá. Verso 1. E naqueles dias apareceu quem? Pregando e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas. Queridos, antes de chegar nesse texto, eu tenho que voltar à história do patriarca de João Batista, ou pai de João Batista, melhor dizendo, Zacarias. Não sei se você sabe, o pai de João Batista é sacerdote, segunda ordem de Abias. Lucas capítulo 1 vai descrever o nascimento de João o Batista. Não é João Batista, é João o Batista, aquele que batiza. E nessa história ele vai descrever que o seu pai é sacerdote e vem da linhagem de Abias. E você sabe que filho de sacerdote é sacerdote. Assim deve ser a lógica humana. Mas, como aconteceu com Jeremias, acontece com João Batista, Deus escolheu para ser profeta. A Bíblia vai dizer e descreve que o Espírito Santo estava já preparando um ambiente, construindo um caminho para que o Nazareno pudesse se manifestar à terra. E no dia em que é comum ao sacerdote adentrar ao templo para oferecer incenso diante do altar, cai a sorte sobre Zacarias. E Zacarias adentra o templo pela sorte ou destino de Deus, pois assim Deus quisera. Quando ele entra naquele ambiente, começa a oferecer incenso, e é uma das principais funções do sacerdote, oferecer incenso no altar. O que é isso, pastor Everton? É levar a Deus o clamor do povo, a oração do povo, a petição do povo. Enquanto que o profeta é voz de Deus para o povo, o sacerdote é voz do povo para com Deus. Então ele vai levar diante de Deus aquilo que o povo anseia e deseja. E que é que o povo anseia e deseja? Liberdade, refúgio, esperança, socorro. E quem pode ser o alívio, o socorro, o bálsamo para Israel, senão o Messias, senão Jesus de Nazaré? A história vai dizer em Lucas que enquanto Zacarias está oferecendo as orações e o clamor do povo, o anjo Gabriel aparece à direita do altar. Não sei se você sabe, o altar do incenso é o símbolo de estar debaixo do trono do Altíssimo. Porque se você olhar em Apocalipse capítulo 5, o incenso está no altar eterno de Deus no céu. E o incenso que sobe ao altar do céu de Deus, são as orações que os sacerdotes estão fazendo.
E agora, diante do altar, Deus simbolicamente sentado no seu trono, o anjo aparece à direita do incensário, simbolizando a esquerda de Deus, a direita dos homens. Mas por que a esquerda de Deus? Porque, segundo o Rabone e Hillel, a esquerda de Deus é a mão fraca, é a mão mais leve, é a mão da misericórdia. Então o anjo aparece do lado da misericórdia, da graça de Deus. E a graça não é Jesus, a graça não é Deus, a graça é uma manifestação, é um atributo de Deus. Cuidado com essa pregação da supergraça, em que alguns vêm dizer que a graça é Jesus. Não, a graça não é Jesus. Jesus libera a manifestação de um atributo divino da graça. Mas o anjo diante do altar, e apresenta-se diante de Zacarias, diz a Zacarias: o Senhor ouviu o clamor, a oração. Ei, eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, mas esse lugar é casa de oração. E Deus ouviu o teu clamor. É essa mensagem que o Senhor quer falar ao seu coração nesse momento. Pega essa revelação. Cada oração que você faz neste lugar, cada clamor que você tem feito, Deus tem ouvido a sua oração. Está diante do eterno. E Deus, contemplando a oração do povo, envia Gabriel para responder. E Gabriel disse: por causa da oração eu vim. Ei, você não sabe, mas por causa da sua oração, Deus está enviando socorro aonde você precisa. Ei, você não está percebendo porque os seus olhos espirituais talvez estejam nebulosos, mas por causa do seu clamor, o Senhor está dando ordem a anjos para abrir caminho ao teu respeito, para socorrer um teu parente, para abrir a porta que você não tem força para abrir, para ser socorro com aquele enfermo que você está clamando. Deus está respondendo a sua oração, crente. Aleluia. Jesus está aqui. Aleluia. Zacarias recebe aquilo com uma alegria imensa em seu coração, e a resposta é que Deus visitará na sua velhice, para que ele possa gerar um filho. Olhe para alguém do seu lado e diga aí: o impossível pode ser para você, mas para o meu Deus, tudo é possível. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus te deu um dom chamado fé. Fé é um dom. 1 Coríntios capítulo 12 vai dizer que a fé é um dom de Deus. E esse dom é para ser usado. Se tem alguma coisa impossível que você não consegue resolver, que está além da sua capacidade, louve ao Senhor. Coloque diante da oração dizendo: Pai, eu não posso. Até aqui, aprove eu ir. Daqui em diante eu não tenho mais condição. Agora, eu só creio. Agora, eu só ativo a fé. E que o Senhor possa fazer, porque agora é contigo. Quantas vezes você fez isso na sua vida? Quantas vezes de fato você entregou a Deus algo que você não pode fazer? Ou você ainda está lutando para tentar resolver um problema que você não tem capacidade de resolver? O problema é que você quer lutar com as suas forças. O problema é que você quer fazer com as suas forças. O problema é que você acha que você tem habilidade suficiente e inteligência suficiente para poder resolver, e não tem. Tem coisas que só Deus pode fazer. Tem coisas que só Deus pode fazer, não tem como eu fazer, é Deus. Então eu saio de cena e deixo ele entrar em cena. E olha, quando ele entra em cena, pode ter certeza, é certo, ele nunca entrou para perder batalha, é general, ele conhece os caminhos da vitória. Então fica só assistindo no palco da existência a ação e a manifestação daquele que vai entrar para resolver e te dar a vitória, porque você ativou a sua fé. Só que Zacarias, ele coloca no seu coração o temor. Como isso acontecerá? E o anjo falou: agora você vai ficar mudo, até que aconteça.
Sabe, o Senhor quer calar você até a manifestação da glória dele na sua vida. O Senhor quer que você cale, feche os dentes atrás das línguas e não fale e deixe Deus agir. A maioria das pessoas só ficam falando, criticando, reclamando, e isso é uma murmuração. E você impede a manifestação de Deus e o milagre de Deus acontecer na sua vida, porque você continua falando. O que Deus está dizendo a Zacarias, dando uma lição, é hora de calar a boca, para que eu possa trabalhar no silêncio. Porque no silêncio Deus está trabalhando em nosso favor. No silêncio Deus está operando em nosso favor. Enquanto nós estamos calados, Ele trabalha para aquele que nele espera. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Aleluia! Tem alguém esperando aqui em Deus? Tem alguém aguardando aqui em Deus? Tem alguém com a petição diante do Senhor, esperando o dia da sentença do tribunal celestial? Ei, se tem alguém, glorifique, porque Ele se manifestará ao seu tempo e o seu favor virá. Aleluia! Zacarias sai com uma resposta e um alívio não só para o seu coração, mas para toda a sua descendência e toda a sua história, porque a resposta de Deus, ou o milagre de Deus ao nosso respeito, não diz só apenas nós, pastor Henrique, porque o que Deus faz por nós não é só para nós. E eu sempre costumo dizer isso: se Deus está fazendo alguma coisa em você, com certeza Ele quer alcançar quem está ao redor de você. Deus não é egoísta. Jesus nos ensinou isso com sua vida. O que eu vim para fazer não é para mim mesmo, porque eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Então toda manifestação e tudo que Deus faz em nós é para o próximo. Somos abençoados, somos supridos por Deus, mas não é para ficarmos egocêntricos, egoístas, pensando só em nós mesmos. Não. Deus quer que a nossa vida seja bênção. É por isso que Ele disse a Abraão: Abraão, entre em minha presença e seja uma bênção. O que Deus estava dizendo a Abraão: Abraão, mesmo sem você querer, você vai abençoar outras pessoas. Abraão abençoou Ló, que lutou contra ele. Abraão abençoou o rei, que lutou contra ele, contra suas fontes. Abraão viveu uma vida abençoando as pessoas mesmo sem querer, porque a bênção de Deus estava sobre a sua vida. E quando você entende isso, você percebe que a sua existência é uma bênção. E essa bênção é para tocar outras pessoas, para alcançar outras pessoas. O favor de Deus tem que fluir através de nós e atingir alguém. É o que Deus disse a Jeremias: Jeremias, profetiza a Israel, que vocês não sejam rocas vazias, que retém água, não, que vocês possam fluir, que você não seja uma barreira que segura as águas, que você possa quebrar as barreiras que há no seu coração, na sua mente, para que o rio de Deus possa fluir através da sua vida, e a bênção de Deus não só atingir você, mas atingir a todos que estiverem próximos da sua vida. É essa a intenção de Deus com Zacarias. Eu vou te dar uma bênção, Zacarias, mas não é só para você, é para todos aqueles que estão em Israel, nessa vida, e ainda aquelas vidas que virão. Diz a Bíblia que o menino, em Lucas capítulo 3, deixe sua Bíblia aberta, eu não gosto de pregar com você com a Bíblia fechada. Em Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 3, Lucas capítulo 1, desculpa, e o verso 80. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel.
antes de o deserto chegar na vida de João Batista, João Batista teve um encontro com Jesus de Nazaré no ventre. A Bíblia diz que o mesmo Gabriel que visitou a Zacarias e a Isabel, visitou a Maria. E quando visitou Maria, fez a promessa de Jesus. E Maria gerou do Espírito Santo, por milagre, Jesus Cristo em seu ventre. E Maria ficou tão entusiasmada com aquilo, e sabendo que havia uma vida, e que essa vida era o Rei do Universo, estava no seu ventre, e ela correu as montanhas, subindo as montanhas para encontrar Isabel, sua prima. E quando ela vai chegando na casa de Isabel, entre as montanhas aonde Zacarias morava, Isabel recebe a voz de Maria. E quando a voz de Maria alcança o coração de Isabel, a criança, João Batista, que estava no ventre de Isabel, se moveu. E a Bíblia diz que quando Maria adentra as portas, Isabel declara com sua voz, com aquilo que ela sentiu. E ela disse: Maria, quando você chegou e falou, o menino se moveu dentro de mim e eu fui cheia do Espírito Santo de Deus. Você não está entendendo, irmão? Antes de João Batista batizar Jesus, Jesus já tinha batizado ele no fogo do Espírito Santo. Ei, por quê? Porque antes de João Batista está Jesus, porque Jesus veio antes dele. É por isso que João Batista diz: vem aquele que veio antes de mim. Ele é o derradeiro, ele é primeiro que eu. É por isso que quando os discípulos de João chegam para João e falam: olha, ele batiza, mas não só isso, João. Cegos enxergam, aleijados andam, leprosos são curados. João ouve isso com alegria. Era isso que eu esperava, porque importa que eu diminua e que ele cresça. Oh, João Batista sabe qual é o seu propósito. Ele veio preparar o caminho daquele que é o primeiro e único, o verdadeiro e todo poderoso Filho de Deus. Aleluia! Mas João Batista crescia nos desertos e se robustecia. Olhe para alguém do seu lado assim: você quer se robustecer? Fala com ele aí. Fala com ele de novo assim: ei, crente, você quer se robustecer? Quer? Quem quer se robustecer, levanta a mão para eu ver. Deus vai te enviar para o deserto. Desistiu? Hein? Mas a vida do crente é feita no deserto, porque é no deserto que Deus manda no maná. É no deserto que sandália cresce no pé. É no deserto que você vê fogo se acender no meio da noite. É no deserto que você vê água sair da rocha. É no deserto que você vê codornizes cair para que você seja alimentado. É no deserto que é o pé do monte da maná. Ei, é no deserto que Deus visita Moisés, tira a sandália dos pés, pois o lugar que tu pisa é santo. Deserto é lugar de preparação, de ser robustecido no Espírito. Quer ficar forte no Espírito Santo? Deserto é a escola de Deus. Todo grande homem de Deus foi para o deserto. E você quer que eu diga um que não é um homem comum e foi para o deserto? Jesus Cristo. Está na hora. E a Bíblia diz que depois de ele ser batizado pelo Espírito, por João Batista, o Espírito Santo desceu em forma corpórea. É a primeira vez que isso acontece na Bíblia toda. Primeira vez que o Espírito Santo vem em forma corpórea. Por quê? O Espírito Santo estava manifestando a sua graça total na terra. Porque está escrito que Jesus recebeu a plenitude do Espírito. A totalidade. Eu não sei se algum ser humano já conseguiu, mas Jesus recebeu toda a porção
E olha aqui, Eliseu falou que eu tenha a porção dobrada do teu espírito, Elias. E Elias disse: se tu veres, quando tomado fores pela mão de Deus, que se faça conforme o teu pedido. E Eliseu, que não é menino, né, pastor Henrique? Agarrou na mão de Elias: eu não te largo. Tu vai para a esquerda, eu vou contigo. Tu vai para a direita, eu vou contigo. Se tu for para o sanitário, eu vou também. Eu vou perder a oportunidade com uma deixa dessa do homem de Deus? Não. E ele ficou agarrado. Algumas pessoas se aproximaram falando: olha, teu Senhor vai ser tomado. Sai. Eu estou focado. Outros chegaram falando: olha, ainda esse dia o teu Senhor será tomado, querendo distrair Eliseu. E Eliseu: sai, dá licença, eu não posso tirar os meus olhos da minha bênção e da minha vitória. Ei, se você deseja alguma coisa, lute por ela. Se você deseja alguma coisa, insista, persista, ore, clame, fique de joelhos, se arraste, ore, jejue, e o Senhor dos céus concederá o pedido do teu coração. E Eliseu não deixou Elias, até que a Bíblia diz que um carro de fogo desceu do céu, uma carruagem, e passou entre Elias e Eliseu e separou. Não é o carro de fogo que leva Elias. O carro de fogo faz separação, porque quem é escolhido é separado. Por isso a palavra kadosh, santo, separado. Deus te separou como santo dele na terra, para viver aquilo que ele deseja que você venha viver. E o redemoinho se formou, pegando Elias, e levou Elias, e a capa de Elias caiu, e Eliseu ficou e pegou a capa. E a capa que era de Elias agora é de Eliseu, porque Eliseu focou na bênção. E ele pegou o espírito dobrado de Elias. Mas Jesus, ele recebeu a plenitude total do Espírito, e não foi de Elias, foi do Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo chegou para Jesus e falou assim: olha, tu vai, vero homo, como disse Lutero, vero homo, verdadeiramente homem. Isso, quem sabe, foi um desafio, quem sabe, não tenho certeza, um desafio gigantesco para Deus. Porque Jesus é Deus, sim? Sim ou não? Jesus é Deus, e Ele não se usurpou ser Deus. Filipenses capítulo 2, mas aniquilou-se a si mesmo, a teoria da gnose, destruiu a si mesmo como Deus, e veio em forma humana, sendo fiel até morte. A condição humana de Jesus fez com que ele, como um homem, morresse, mas como Deus, ressuscitasse, porque Jesus ressuscitou com o seu próprio poder. Olha que interessante, porque ele, sendo Deus, ele agora é um homem, 100% homem. E agora, como 100% homem, quem sabe era um pavor viver como um homem comum, com as mesmas condições de um homem como eu e você. Mas o diferencial, a vida de Jesus no deserto, a vida de Jesus vivida até os seus 30 anos para iniciar o seu ministério, proporcionou a ele receber a plenitude, a totalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo falou: olha, você vai pagar o preço, você vai viver uma vida santa, mas não se preocupe, no dia certo, eu te prometo, eu vou descer sobre você, e você não vai ficar só, porque eu vou te entregar toda a minha plenitude. Jesus não andou sobre as águas com poder divino. Jesus andou sobre as águas com o poder do Espírito. Jesus não curou com o poder divino. Jesus curou no poder do Espírito. Não com o seu próprio poder, sempre na dependência do Espírito. E o que eu aprendo com isso, pastor Everton, é simples. Se ele viveu no Espírito, na graça, robustecido no deserto, tenha certeza, você também pode, porque foi ele que disse: eu vou para o Pai, mas vocês farão obras maiores do que eu fiz.
Aleluia! Oh, alabassore manderabia. Diminiogo manderabia sorehas. Ei, há uma capacidade do Espírito de totalidade. Se vivida nele, você pode operar milagres e maravilhas. Que venhamos em 2022 viver essa essência sobrenatural no Espírito, irmão. Sem mimimi. Aqui pisaram no meu calo, aqui fizeram. Jesus foi esmagado. João Batista foi degolado. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu prefiro ser esmagado, degolado, do que viver uma vida comum nessa terra. Eu quero viver o sobrenatural de Deus. Eu quero ver além, eu quero viver além. Eu quero experimentar o sobrenatural. Tem muita gente que não crê, irmão. Rasga a Bíblia então, porque a Bíblia está repleta de manifestação sobrenatural de Deus. Porque Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ei, você só consegue atingir a adoração no Espírito. Você só consegue adorar a Deus em essência no Espírito. Se você não conseguiu atingir isso, você ainda de fato não adorou a Deus. Você ainda não alcançou o nível exato da adoração. Eu me lembro que eu estava pregando uma certa vez em uma cidade. E tinha um cantor que dava aquela nó na voz, sabe? Que humilha a galera cantando. Aí ele se exaltou assim de uma maneira. Exaltou, sabe? E eu sou, e Deus me deu. E a adoração é isso. Aí eu falei, oh meu Deus, não me dê esse microfone depois não, Jeová. Eu ia pregar, eu sabia. Falei, eu vou ter que desmontar esse trem. Irmão, não perdi a oportunidade. Eu falei, queridos, a adoração não é cantar, nunca foi. A adoração é uma expressão de vida no Espírito vivido em Deus. É quando você vive no Espírito Santo, numa essência de tocar almas, de amar pessoas, de viver Cristo, de andar no amor que Jesus andou. Sabe por que Jesus agradava o Pai? Porque o Pai se manifestou quando o João Batista foi o batizar. E a Bíblia diz que a voz que veio do céu disse: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho um gozo, prazer, satisfação. Jesus adorava o Pai na vida que vivia, no espírito da vida que vivia. Não é o cantar que adora. Claro que o cantar é uma expressão da adoração no Espírito. Como pregar é uma expressão da adoração no Espírito. Como orar é uma expressão da adoração no Espírito. Como jejuar é uma expressão da adoração no Espírito. Como amar as pessoas é uma expressão da adoração no Espírito. Olhe para alguém do seu lado e diga assim: aprendeu o que é adorar? Isso é adorar. Mas ele estava onde? No deserto, se robustecendo, se fortalecendo. Tem pessoas que querem se formar como pregadores hoje na Netflix, no seminário, né, pastor Henrique? Nas escolas online. Estudei onde? Estudei na escola online de fulano. Se João Batista estivesse aqui, você ia perguntar: João, tu passou em que seminário? Você estudou aos pés de quem mesmo? Deixa eu dizer para a Candeza aqui. Meu seminário se chama deserto. Se você perguntasse a Jesus, tu estudou aos pés de quem? Gamaliel, de Hilel, de quem foi? Eu estudei no deserto. É no deserto que você aprende.
É no deserto que você é mascado, que o calor te queima, que a dor vem no corpo, que não tem ninguém para te ajudar, é você e Deus. É no deserto que o diabo vem te tentar, é lá a sua provação, você sozinho. E como eu faço para vencer? Bíblia. Porque é no deserto que o conteúdo da palavra que habita em você vai ser provado, se de fato você vive ou não. Seminário pode te dar estrutura, como disse Paulo, tudo que eu sei é esterco. Ou seja, é um adubo. Mas de fato todo o meu conhecimento agora é Cristo. Não sei se você sabe, em Gálatas capítulo 1, verso 13, salvo engano, mas é capítulo 1. Se eu estiver errado, dá uma lida no capítulo, você vai encontrar. Paulo vai dizer assim: eu fui depois de sair de Damasco para os desertos da Arábia. Escola de Deus. É no deserto que Paulo é treinado. Quem treinou Paulo? Jesus de Nazaré. Quem disse isso? Ele. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Porque o que eu recebi não foi de Paulo, ou não foi de Pedro, não foi de Tiago, não foi de João. Eu recebi de Jesus. Que na noite em que foi traído, ou seja, Jesus no deserto apareceu a Paulo e treinou Paulo até da ceia. Meu Deus do céu, irmão, não sei você, eu quero ver umas experiências doidas dessa. Eu quero essa totalidade de experiência em Deus. Eu não quero passar por essa terra sem ter experiências sobrenaturais com Ele. E como isso pode acontecer? Vivendo uma vida no deserto, sendo robustecido, não reclamando quando as coisas estiverem ruins, mas entendendo que aquele que começou a boa obra é perfeito, e Ele vai completar, também entendendo que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, e que foram chamados. Tenho convicção que Ele está no negócio, Ele está no caminho, Ele está na trajetória, o Espírito Santo está preparando. Ei, recebe isso, Deus está contigo, e preparando todas as coisas. Aleluia, você está aí, está vivo, irmão? Dá um glória a Deus. Aleluia. Uma coisa poderosa é que em Lucas capítulo 3, abra comigo ainda, Lucas capítulo 3, tem algo muito forte aqui, eu já estou encaminhando para encerrar. Mas vamos para a Bíblia. Quem gosta de Bíblia, irmão? Pastor Henrique estava ensinando sobre Bíblia aí. Eu amo a Bíblia. Eu gosto de me debruçar nela, de estudá-la, porque é nela que eu encontro Jesus. Lucas capítulo 24, Jesus disse no caminho de Emaús aos discípulos: examinai as Escrituras, porque elas de mim testificam. Então examina, irmão, Ele está aqui dentro. Você não vai achar Jesus na Netflix, não vai. Você não vai achar Jesus no cinema, nas coisas da vida. Você não, irmão, Jesus está na Bíblia. Pastor Henrique estava falando aqui que na praia encontrou, irmão, eu cansei de na praia falando de Jesus. E eu estava conversando com a pessoa falando de Jesus, aí eu vi alguém se aproximando assim, lentamente, sabe? Aquele cara vai nadando assim, displicente, aí, rapaz, você é crente? Aí eu falei, sou, e pronto, aí começou a conversar, um bate-papo dentro da piscina, irmão. Aí, rapaz, eu falei, daqui a pouco eu vou dar uma rasgada de línguas estranhas aqui, e o negócio vai pegar aqui dentro, de tão gostoso que foi. Porque não tem ambiente para você expressar aquilo que está dentro de você. Olha o que diz a Bíblia. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia, e da província de Tracônites, e Lisânia, tetrarca de Abilene, sendo Ainás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus. Desculpa, ajuda que eu estou ruim. A João, filho de Zacarias,
Eu não entendi, pastor Everton. Eu vou desenhar para você. O pastor Henrique, pregador, pega logo. Olha o mistério. A palavra de Deus foi na Galileia, mas não achou lugar. Foi em Icônio, mas não achou lugar. Foi em Listra, mas não achou lugar. Foi na Judeia e não achou lugar. Aí a palavra de Deus pensou: eu vou no templo. E ela foi no templo. E chegando no templo, tinha quem lá? Ainás, Caifás, sumos sacerdotes de Israel. Mas a palavra de Deus não achou lugar. Mas por que não achou lugar no templo? Porque o princípio foi quebrado. Que princípio, pastor Everton? Não existe dois sumos sacerdotes. Números diz, existe um só sumo sacerdote para Israel. É lei. Mas a política queria colocar um sumo sacerdote dos saduceus e um outro sumo sacerdote dos fariseus. Quando a palavra de Deus chegou, princípio quebrado, não tem lugar para a palavra. Se você quer ser abençoado, mas você quebra princípios, a palavra não vai achar lugar em você. Porque o princípio está acima até da lei. Porque a lei só foi dada porque o princípio foi quebrado. Porque o princípio é: não coma. Se comer, morrerás. Aí Adão e a Eva quebram o princípio. E o que é que Deus faz com Moisés? Entrega a lei. E para que serve a lei? Para te livrar? Qual é a lei que te livra? Me diga uma. A lei vem para punir. A lei vem para te condenar. Toda a lei dos 10 mandamentos é lei para condenação. Porque a lei foi dada, porque o princípio foi quebrado. Se o princípio está acima da lei, o princípio é a própria palavra. Quando a palavra percebeu que ela foi negligenciada e pecaram contra ela, ela sai e errante entra no deserto. E quando ela chega no deserto, alamando rebenai, diminiogomoderábia, sorefandarás, ela encontra João o Batista, esperando aquilo que Deus disse a ele: permaneceis no deserto, até que venha aquele que te darei o sinal. Quem disse isso? Foi o próprio João o Batista. Ele disse: aquele que me enviou ao deserto me disse: quando vires aquele que desce sobre ele a pomba, esse é o Filho de Deus, a quem tu espera. João o Batista recebeu a palavra no deserto, e a Bíblia vai dizer, não sou eu, é a Bíblia que diz. Então, capítulo 3 de Mateus, verso 5, então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judeia, e toda a província adjacente do Jordão. O povo foi para o deserto, irmão. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus estava no deserto. Oh meu Deus, eu não entendi, pastor. Você veio nessa manhã para Candeias porque a palavra de Deus está aqui, porque Jesus está aqui. Você não veio por causa do pastor Everton, por causa do pastor Henrique. Você veio aqui por causa da palavra. É por causa dele. É por causa de Jesus. As pessoas correram para Jesus, foram atrás de Jesus, porque as pessoas querem ser saciadas da sua sede humana, da sua sede espiritual, da sua sede emocional, e só Jesus pode suprir você em todas as áreas da sua vida. Oh, vou lhe dizer uma coisa: a medicina psicológica faz bem o seu papel, mas ela é insuficiente. Deixa eu lhe dizer uma coisa: a filosofia pode fazer bem o seu papel, mas ela é insuficiente.
Mas a Bíblia, como diz Hebreus capítulo 4, no verso 12, ela é a palavra que divide a alma e o espírito, e ela é apta para discernir até as intenções da alma. Deixa eu lhe dizer uma coisa: não tem nada mais precioso do que a palavra, não tem nada mais poderoso do que a palavra, não tem nada que possa curar a sua vida, senão a palavra. Oh! Aleluia! Aleluia! Fica de pé, por gentileza. Eu quero entregar no horário. A Bíblia diz que a palavra que está com João é o cara da vez. João é o cara que manifesta o céu na terra. João é o profeta temido. Herodes temia João, porque o que João falava, Deus, sentenciava. Deus era com João. João é o cara da vez. Ele é o cara que sentencia, ele é o cara que dá destino, é o cara que a palavra de Deus está com ele. E deixa eu lhe dizer uma coisa: a palavra de Deus não é quem contém inteligência. Tem muita sabedoria. A palavra de Deus está pouco ligando. O tanto de conhecimento que eu tenho, o tanto de conhecimento que você tem. A palavra de Deus está pouco se lixando para isso. Agora João Batista não tem nada disso, mas ele tem a palavra. Ele tem isso aqui guardado com ele. A palavra está com João. Não está na Judeia. Não está no templo. Está com João. João poderia ser soberbo. Está comigo. Aí ele me ensina demais, pastor Henrique. Sou o cara. Mas João ouve a pregação que vai fluindo de João é de arrependimento, pregando o céu. E deixa eu lhe dizer uma coisa: a primeira chave que João ensina na sua pregação é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, dos céus. Você quer entrar no reino dos céus, você tem que se arrepender. Metanoia, conversão, mudança de mente, de atitude, de ações, de vida. Você quer melhorar? Você quer entrar no reino de Deus? Você quer entrar na eternidade? Você tem que mudar. E aí, vem João pregando. Raça de víboras. Irmão, é antiético falar um monte de coisa hoje. Eu queria ver João Batista pregando hoje. Eu queria, irmão. Meu Deus do céu. Dona Rosana. Ei, Dona Rosana. Ia ser preso. A classe de João era muito... Ei, pastor Henrique, o verbo era rasgado. Ia ser preso, não estava nem aí. Víbora, hipócritas, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Imagina, os caras eram tão terríveis que fugia da ira de Deus. João Batista não quis nem saber, largou o verbo. E aí eu imagino João Batista batizando: vem cá, como é? Jurucuçu é a cobra? Surucucu, jiboia, naja. Fala aí, cobra aí, irmão. Vai João batizando, um bocado de cascavel, jiboia, vai João batizando, só gente ruim. E João batiza, daqui a pouco alguém vai se aproximando, João olha, epa, aí não é jiboia não. Aí não é sucuri não. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Oh, Jesus se aproxima de João Batista e João diz: eu que tenho que ir a ti, e tu vens a mim. A palavra está com ele. Mas a palavra agora, de fato, está com ele. E manifesta na frente dele. Oh, irmão, não sei se João se ajoelhou.
eu não sou digno de desatar as alpacas dos teus pés, Alfa e Ômega, Rei dos reis, princípio e fim, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno. Oh, eu vim só preparar o teu caminho, tu és antes de mim, tu és o primeiro, e Ele está aqui. Jesus diz: ei, cumpre o que está escrito, me batiza, porque a palavra não quebra o próprio princípio. A palavra não vai contra ela mesmo. E Jesus sabia que ele tinha que cumprir a ele mesmo a própria palavra. Então ele fala: calma, João, me batiza. Ah, Jesus, eu te amo. Jesus é maravilhoso. E João Batista agora entrega o cajado. Importa que ele cresça e que eu diminua. Agora eu saio de cena, porque agora é a vez dele. Então prega Jesus, cura Jesus, salva Jesus, batiza Jesus. É contigo, Jesus. Eu não sou nada, Jesus. É o Senhor Todo-Poderoso. É o Senhor que virá no cavalo branco, com a roupa de linho puro, salpicada de sangue, e na coxa está escrito: Rei dos Reis.